Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, a pauta do momento em evidência na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Diretamente daqui dos estúdios do Executive Center, Rua Coronel Pena de Moraes, 202, no 8º andar, no centro de Farroupilha. Estamos a postos para mais uma entrevista do dia, que além dos canais 26 e 526, também está disponível no Facebook TV Serra Farroupilha. Aliás, vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e acompanhe esse programa quando você tiver disponibilidade, ou reveja quando você também tiver interesse. E ainda tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero pedir permissão aos senhores para, nesse momento, durante o período do vídeo, fazer a remoção da máscara, mas nós precisamos usar máscara. A nossa máscara é o nosso EPI, equipamento de proteção individual, indispensável no momento, no combate à Covid-19. Hoje é nosso convidado aqui nos estúdios, o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, que também fez agora há segundos a remoção da máscara durante o período do vídeo. Dr. Maurício, nós vamos tratar sobre diversos assuntos, enfim, a questão do impacto da Covid, da pandemia no judiciário. O nosso Fórum de Farroupilha continua fechado, sem atendimento ao público, enfim, os desdobramentos, o impacto da pandemia também em cima de toda a estrutura do trabalho do judiciário local, gaúcho e brasileiro. Doutor Maurício, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês, aqui mais uma vez na TV Serra, e para tratar de um assunto também muito relevante, como as demais pautas que vocês vêm encaminhando. Então, estou à disposição aqui para a gente dialogar aí sobre esse assunto tão relevante. Com certeza. Doutor Maurício, presidente, o nosso fórum aqui de Farroupilha está fechado desde março, final do mês de março, ainda continua fechado para o atendimento ao público, quer dizer, não nos paralisou tudo, porque tem aquele trabalho eletrônico, os processos eletrônicos, mas nos deu um panorama de como está a situação, porque deve ter uma pilha e tanto de processos paralisada, né? Bom, Leandro, até para nós fazermos uma retrospectiva, a Justiça está parada desde meados de março, né, em função especificamente da pandemia. Isso tem trazido um reflexo negativo muito grande para quem atua na área judicial, né, os advogados que atuam bastante na área judicial, como é a maioria deles, e a maioria dos advogados dependem do andamento dos processos judiciais para o seu sustento, e isso tem trazido um prejuízo muito grande aí a diversos advogados. Tanto é que muitos advogados me relataram nos últimos dias que não sabem, diante dessa situação, se vão ter dinheiro mês que vem para colocar comida no prato da família. Então isso é reflexo de um caos que está instalado e que nós estamos de fato de mãos atadas e não temos o que fazer. Mãos atadas, não há o que fazer. Não há o que fazer. E eu digo que não há o que fazer pelo seguinte, porque quem determina se a justiça vai poder operar, vai poder trabalhar ou não, é o Conselho Nacional de Justiça, que é hoje sediado pelo ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo, e é o órgão máximo da Justiça que delibera o funcionamento da Justiça. É a instância máxima. É a instância máxima. Então, veja bem, o CNJ havia deliberado até poucos dias ou meses atrás, que era ele que definia, tinha a competência para definir se abre no Brasil todo a justiça. E em função de um movimento promovido pela OAB do Rio Grande do Sul, através de um trabalho muito eficiente do presidente Breyer,
foi conseguido que o Conselho Nacional de Justiça permitisse que cada estado, ou seja, cada tribunal, deliberasse na sua justiça se ia abrir ou não. Até porque a realidade do Rio Grande do Sul é muitas vezes diferente da realidade de Tocantins. Do Rio Grande do Norte, do Maranhão. Do Norte, exatamente. Sim. Então, o Brasil é um país continental, tem realidades diferentes. E a nossa realidade é diferente da realidade de outros estados. E eu digo o seguinte, isso aí deveria ter sido feito desde o início, e é uma crítica que nós fazemos ao Conselho Nacional de Justiça, porque quando nós estávamos bem, nós fizemos aquele lockdown de 2 semanas, e com todo respeito, na minha visão, eu entendo que aquele não era o momento para o Rio Grande do Sul ter feito o lockdown. Talvez o momento de nós fazermos o lockdown seria agora. Agora. E no pico do inverno. E naquela oportunidade, teria que se deixar como estava. Né? E veja como o Brasil não é um país de amadores. O CNJ decidia e ainda decide como a justiça vai trabalhar, ou seja, a decisão vem de cima para baixo. Né? O CNJ decide como a justiça no Brasil todo vai trabalhar. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, em relação às outras atividades, que a decisão é dos governadores e não do presidente da República. Em outras palavras, nem a justiça se entende. Então, é um contrassenso o Supremo definir que os governadores podem deliberar o abre e fecha, sim, quem trabalha e quem não os trabalha, decretos, enfim, na as indústria, medidas, no comércio e nos serviços, e o CNJ, que é composto por ministros, inclusive ministros do Supremo, definir que, em relação à justiça, eles que decidem e a decisão vem de cima para baixo. Então é um total contrassenso, e é por isso que esse país muitas vezes não vai para frente. Porque nós estamos no meio do caos, o caos instalado, com decisões contraditórias de um mesmo poder e que tem reflexos na economia como um todo. Nem com a implantação de um protocolo de cuidados e verificação de temperatura corporal, distanciamento, enfim, medidas nesse sentido, aqui no Estado a Justiça não pode operar no atendimento ao público? Bom, a partir do momento em que, através desse trabalho da OAB estadual do Rio Grande do Sul, nós conseguimos fazer com que as decisões sejam tomadas em níveis regionais, ou seja, cada estado decide, o nosso estado normatizou internamente a possibilidade de retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário. Porém, no momento em que essa regulação ela é colocada em vigor, entram as bandeiras vermelhas. E na regulamentação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos municípios e nas regiões em que há bandeira vermelha, não há possibilidade de trabalhar presencialmente e, portanto, permanecemos na estaca zero. Até não ser a bandeira vermelha, não se abre o fórum em Farroupilha. Até não sair a bandeira, não se abre o fórum. E veja, prevendo lá na frente, a semana que vem, talvez nós tenhamos a possibilidade de abrir. De migrar para a bandeira laranja. Migrando para a bandeira laranja, nós poderemos até retomar as atividades forenses. Agora veja o problema em que nós nos encontraremos se conseguirmos migrar para a bandeira laranja. O CNJ, novamente, o Conselho Nacional de Justiça, deliberou que os fóruns e os órgãos da justiça não podem abrir se não tiverem um medidor de temperatura, ou seja, aqueles termômetros de pistola para medir a temperatura das pessoas que entram no fórum. Então, ok, o tribunal poderia comprar esses medidores, pedir para os próprios funcionários servidores. Né? Nós temos aí os guardas, né, que atendem, cuidam da segurança do fórum,
poderiam eles mesmos, né, ao passo em que podem revistar as bolsas, né, fazer a revista, fazer a medição da temperatura. Pasmem. Não conseguem comprar. Não, pasmem. O sindicato dos trabalhadores, que é uma empresa terceirizada, contratada pelo tribunal, entrou com um processo junto ao Ministério do Trabalho, dizendo que eles não possuem especialidade para medir a temperatura e dessa forma eles não têm condições de fazer a medição, porque não é a especialidade deles. E aí o Tribunal de Justiça está encontrando formas de tentar encontrar pessoas que possam, servidores que possam de repente substituir na medição da temperatura. E o que o tribunal está fazendo? Ele está propondo uma ajuda de custo para os funcionários que se dispuserem a fazer a medição, que ganhem mais do que ganham para fazer a medição. Ou também que o município ceda, né, servidores, um servidor para que faça a medição. Então nós estamos com esse possível entrave aí na frente, né, caso migremos, que com certeza iremos migrar para a bandeira laranja. Sim. Enquanto isso, o tempo vai passando e os processos acumulando. Exatamente. É muito grande o número de processos acumulados. Você tem alguma informação de Farroupilha, por exemplo? Nós temos no estado, Leandro, 3.500.000 processos físicos. Processos físicos que não estão tramitando adequadamente. Estão parados. Talvez pode ser que dentro do cartório tenha alguma movimentação, né? Mas efetivamente não há um impulsionamento do processo, porque muitas vezes tem que fazer audiência, tem que intimar as partes, e para intimar as partes, muitas vezes o servidor, o oficial de justiça, não está trabalhando, né? por estar no grupo de risco. Então, o serviço está todo paralisado, né? Ou, no mínimo, com as suas atividades consideravelmente reduzidas, né? Ao passo que podemos dizer que praticamente o judiciário está quase paralisado no Rio Grande do Sul, como deve estar ocorrendo em outros estados também. Tudo que é tipo de processo físico está paralisado, se não está paralisado, está se movimentando muito pouco? Exatamente. E os processos que estão sendo movimentados, mas também muito pouco, são os processos eletrônicos. Os processos eletrônicos não há necessidade de eu ir no fórum, né, para propor ação, não há necessidade de eu ir ao fórum para apresentar a contestação, apresentar qualquer manifestação, apresentar um recurso. Por quê? Porque é tudo feito eletronicamente, pelo próprio sistema, e esses, em tese, estão tramitando, mas também com uma certa vagarosidade em função da situação em que se encontra hoje a justiça no Estado. Doutor Maurício, nos dê alguns exemplos de processos, por exemplo, que estão parados ali, que estão no fórum aguardando. Eu fico imaginando o impacto que isso pode causar na própria vida das pessoas, né? Porque tem lá um processo, por exemplo, de hereditário, de herança, de separações, enfim, e está tudo parado, né? Está tudo parado. Vamos citar um exemplo, Leandro. Digamos que em março estava praticamente encerrado um processo de uma indenização em que um consumidor pleiteou junto a um dano que teve, né? Por exemplo, no estabelecimento comercial. Esse processo deles paralisou, não anda mais. Esse processo não anda, por quê? Porque a justiça tem os processos físicos paralisados. Se eu tenho, por exemplo, uma reintegração de posse, né, para fazer, essa reintegração de posse, ela vai ficar parada. Se eu tenho um inventário, né, judicial em andamento, em que eu preciso concluir esse inventário quanto antes para destinar os bens para os herdeiros, que talvez estejam precisando, né, receber aqueles bens para poder alienar e fazer, até inclusive fazer parte do seu próprio sustento, isso não está sendo possível. Por quê? Porque os processos estão parados.
né? Então isso tem causado um grande transtorno, não só para os advogados que estão sendo penalizados drasticamente com essa situação, mas a sociedade como um todo, que não está tendo a prestação e a devida prestação jurisdicional em função da paralisação e da estagnação do Poder Judiciário. E aí, essa crítica que eu faço é em relação aos órgãos e aos entes que têm poder de deliberar sobre isso, que é basicamente o Conselho Nacional de Justiça e muitas vezes... Presidido pelo ministro Dias Toffoli. Presidido pelo ministro Dias Toffoli e talvez até o nosso Tribunal de Justiça, que poderia ter um pouco mais de flexibilidade ao normatizar essa volta do Poder Judiciário. O juiz aqui do foro, o diretor do foro ou qualquer outro juiz, qualquer outro servidor que aqui trabalha, não tem autonomia para fazer nada. Se eles quiserem voltar a trabalhar, eles não podem, porque a norma vem de cima. Vem de Brasília ou do Estado. Exatamente. Sim. Então, eles estão vinculados a essas normas e têm que fazê-las cumprir, né? Então, nós não podemos culpar os servidores... Não, de forma nenhuma. E os juízes aqui também, porque eles não são culpados por isso que está acontecendo. Veja, dentro do Rio Grande do Sul já temos muitas diferenças regionais. Agora, junte o Brasil, esse país continental. Não tem como unificar o Brasil para toda a mesma questão, porque vamos ter muitas realidades diferentes, ao passo que no norte e nordeste a situação da pandemia já está estagnando ou caindo, aqui nós estamos subindo, então bem ao contrário, exatamente, né? Exatamente, a nossa situação, a realidade do nosso clima é diferente de outros locais. Então tudo isso deveria ter sido pensado e foi feito de maneira muito abrupta e, do meu ponto de vista, equivocada. E antecipada, talvez, para nós aqui. Vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia, conversando mais com o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. A gente volta em seguida. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e não sei, que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, a minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso.
lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. IMEC Supermercados, seu fim de semana fica duplamente melhor. Farinha de trigo Roseflor ou arroz Líder do Sul, 5 quilos no cartão IMEC, 11,90 cada. Fraldinha, quilo, 21,90. Coxa e sobrecoxa de frango, quilo, 5,47. Lava-roupas Brilhante, 2 quilos e 200, 17,58. Cerveja Kaiser Latão, 473 ml, 2,39. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente se encontra pela TV Serra. Hoje o nosso convidado é o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. Estamos falando sobre os impactos da pandemia na estrutura do judiciário brasileiro. Claro, olhando Farroupilha, olhando o Estado, mas nós estamos muito à mercê das decisões que emanam, que vêm de Brasília, do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Maurício, até dentro dos efeitos causados pela pandemia, a pandemia acelerou muito em praticamente todos os setores a forma de trabalho eletrônica, o chamado home office também em alguns casos, mas enfim, as ferramentas tecnológicas eletrônicas são imprescindíveis para muitos trabalhos, as próprias videochamadas, conferências. No judiciário, por exemplo, audiências já podem ser realizadas não presenciais, mas por meios eletrônicos, por meio de imagem, vídeo? Bom, Leandro, diante dessa situação em que nós fomos obrigados a nos moldar, nós acabamos tendo que nos adequar a determinadas ferramentas que muitas vezes não faziam parte do nosso dia a dia, para podermos efetivamente trabalhar e tornar o nosso dia produtivo. Dentre essas ferramentas, nós podemos computar aí as mídias sociais, nós podemos computar os meios de reuniões virtuais, né, que temos realizado, as plataformas de reuniões e conferências, né, os webinars para realização de cursos. Então, diz-se que nós evoluímos, antecipamos a utilização da tecnologia em torno de 10 anos, em função dessa pandemia. Aceleramos 10 anos? Aceleramos de 5 a 10 anos a utilização de tecnologias em função dessa situação que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes, um vendedor se deslocava de avião para fazer um encontro presencial em São Paulo, né? Hoje, ele faz dentro do seu escritório. Ou da sua casa. Ou da sua casa, né? Muito bem lembrado. Em poucos minutos resolvendo um problema que poderia levar no mínimo um dia, né? Então as coisas estão se tornando mais eficientes, céleres. As reuniões estão se tornando mais objetivas, né? E isso eu vejo como um ponto positivo. Na justiça, o que nós podemos destacar? Nós já vimos com o processo eletrônico implantado desde o ano passado em Farroupilha, e isso quero referir que foi um grande avanço em todos os sentidos. E agora, com a pandemia, começou-se a discutir a possibilidade, inclusive, de realização de audiências virtuais, né? Inclusive, nós lá no escritório já realizamos diversas audiências virtuais, na Justiça do Trabalho, inclusive, né?
em que o juiz do trabalho está o juiz do trabalho no seu estabelecimento, o advogado os no seu advogados escritório, nos seus escritórios, com as partes presentes no seu escritório ou em cada um em seu local, estabelecimento, né? E é algo que vem sendo testado, vem sendo construído. Claro que isso tem que ter muito cuidado, porque existem muitos fatores que podem gerar falta de credibilidade, né, no trato de uma audiência virtual, mas isso tem sido debatido e tem sido construído para tentar ver se isso não pode trazer um prejuízo para as partes, vem em benefício aí de todos os envolvidos. Então é algo que está se testando, e eu acho que tem que se encontrar uma forma de ver se isso é a melhor maneira para a realização desses atos processuais, e isso está sendo efetivamente testado, né? As manifestações, ou seja, sustentações orais nos tribunais, podem ser feitas de dentro do escritório. Eu já vi, por exemplo, sustentações orais de tribunais em Brasília feito dentro do escritório. Os ministros do Supremo, até 2021, eles não vão trabalhar mais dentro do tribunal, eles estão trabalhando nas suas próprias casas e estão julgando, né, da sua residência. Por meio de uma sessão por meio de uma online. sessão online, uma sessão virtual. Então, isso de certa forma, é um avanço, mas é preciso que avaliemos e possamos refletir, ver se não há, com essa virtualização, a fragilização de alguns direitos. Isso está em debate e está em construção, e agora, com essa evolução toda, nós vamos poder avaliar se esse é o melhor caminho ou não de conduzir isso quando a situação voltar ao normal. Deixa eu lhe fazer uma questão, doutor Maurício. Claro que varia muito de processo para processo, mas daqui a pouco a gente sabe que os processos têm prazos, têm períodos, enfim, tem prazo determinado. Passou aquele prazo, o próprio cidadão não pode ser penalizado. Como é que fica tudo isso? Porque imagina uma coisa que talvez já era para estar decidida e ainda não está decidida. Na verdade... Ou em função dos decretos, tudo tem um outro tratamento também dentro da justiça? Na verdade, o que acontece? Os processos, em função da pandemia, eles foram suspensos, né? Então, em tese, não vai trazer prejuízo. Isso eu estou falando dos processos físicos. Os processos eletrônicos, eles estão tramitando normalmente. Se nós falarmos no âmbito da Justiça Federal, que é 100% eletrônica, a Justiça Trabalhista, que é 100% eletrônica, os processos estão tramitando normalmente, né? Exceto alguns casos aí em que há impedimentos e dificuldade de realização de atos, né? Por exemplo, uma parte não tem acesso a ferramentas para audiência virtual, aí talvez o processo postergue um pouco. Mas, em tese, os processos estão tramitando. O maior problema que nós temos hoje é na Justiça Comum, ou seja, aqui no Fórum de Farroupilha, no Tribunal de Justiça... Na ponta, como a gente diz. Exatamente. Que é uma das áreas da Justiça, a Justiça Comum. A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, elas estão, pelo menos, tendo uma regularidade maior, né? Por quê? Porque não tem processos físicos. Né? Sim. Agora, a Justiça Comum, ela ainda estava muito calcada em cima do processo físico, né? Exatamente. Nós estamos ainda muito dependentes do processo físico. E eu acho importante ressaltar que foi divulgado agora recentemente que o Tribunal de Justiça está fazendo uma licitação para contratar uma empresa para que no prazo de 180 dias ela digitalize os processos físicos, esses 3.500.000 processos físicos, transformando-os em processos digitais, eletrônicos, e isso deve acontecer. A expectativa é que em 180 dias, 6 meses, exatamente, esse processo esteja concluído e a Justiça Comum no Rio Grande do Sul ela esteja 100% informatizada. Sim. É o que esperamos, né?
Ainda, claro, se estão ocorrendo processos, o ingresso de processo na Justiça Comum, ainda eles se dão de forma física, né? Ainda se dão de forma física, sim, exatamente. Até o momento que não se tiver uma definição. Doutor Maurício, em termos de OAB também, como é que está o trabalho dos colegas advogados? Esse tempo de pandemia mudou muito? Tem advogados que estão tendo mais trabalho, menos trabalho? Nos dê um panorama geral nesse sentido também. Bom, para os advogados que têm trabalhos fora do judiciário, né, trabalhos extrajudiciais, eu tenho notado que o trabalho tem aumentado consideravelmente, né? Até porque, Leandro, porque houveram e está havendo também muitas mudanças legislativas. E isso tem impactado consideravelmente na vida dos advogados, porque os advogados eles estão tendo que se atualizar. E uma das coisas que mudou muito, e eu digo até do ponto de vista positivo com essa pandemia, é a facilidade que nós estamos tendo de acesso ao conhecimento e atualização profissional. A quantidade de lives, webinars, de cursos online, conhecimento acessível. O conhecimento que nós estamos tendo acesso é algo que nunca existiu. Por exemplo, a nossa subseção, nós fazíamos com frequência encontros presenciais, com palestras, happy hours. Nós fazíamos isso no mínimo 2 vezes por mês? 2 vezes por mês. Né? E com isso nós ficamos impossibilitados de fazer. Qual é o meio que nós estamos buscando agora para voltar a ter essa aproximação com o advogado aqui de Farroupilha? Nós vamos agora, a partir do mês de agosto, temos um calendário para promover lives. Que, aliás, o mês de agosto é o mês do advogado, mês do advogado, exatamente. Então, nós estamos montando a programação, vamos fazer diversas lives, né, com palestrantes, pessoas que têm conhecimento específico nas mais diversas áreas, para permitir que a população em geral, os advogados da nossa subseção, os advogados das subseções vizinhas ou quem quiser assistir, tenha a possibilidade de ter acesso a conhecimento, né? Vamos fazer inicialmente, depois podemos até mudar o formato, mas vamos fazer inicialmente através do Instagram, né? Isso vai ser divulgado através do nosso Instagram, né? OAB Subseção Farroupilha. Se alguém não tiver acesso, pode seguir, né, a nossa subseção. E já está fechada a programação de lives ou ainda não? Ainda não. Ela está em fase de fechamento. Fase de fechamento, e possivelmente aí nós vamos ter temas muito interessantes para abordar. E nós queríamos agora fazer no mês de agosto, mas vamos antecipar um pouco, vai ser na próxima segunda-feira, dia 27, vamos ter um encontro virtual com o presidente Breyer, toda a diretoria da seccional, e também vai participar o Dr. Cláudio Lamacchia, que foi o presidente nacional da OAB. E também ex-presidente da OAB Rio Grande do Sul. Também ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, participando conosco aí no final do dia de um debate, né, para ver em que a OAB pode auxiliar os advogados aqui de Farroupilha, para a OAB do Rio Grande do Sul explicar o que estão fazendo em prol da advocacia, e que nós possamos também, nós advogados, possamos cobrar da seccional algo que nós entendemos que pode ser aperfeiçoado, que tenha que ser melhorado, né? E esse é um momento, eu já faço aqui um convite a todos os advogados, né, que no dia 27 vão receber a partir de que horas? Acesso às 17h30. 17h30. Isso, para terem acesso aí a nossa reunião virtual diretamente com o presidente Breyer, o Dr. Cláudio Lamacchia e os demais integrantes aí da seccional do Rio Grande do Sul. É um momento para partilhar conhecimento, troca de experiência e ao mesmo tempo também de ver o cenário, porque tudo mudou, estamos dentro de um novo conceito trazido pela pandemia. Exatamente. E daqui a pouco uma orientação, uma troca de conhecimento, e por isso que existem as entidades, no caso a OAB também, né? Exatamente.
Bom, doutor Maurício, lhe deixo com as considerações finais à sua disposição. Mais uma vez, obrigado por ter estado com a gente aqui nos estúdios da TV Serra, partilhando esse momento. A gente sabe que não é um momento bom, agradável para ninguém. Enfim, estamos nos readequando, nos reposicionando, nos ajustando diariamente, porque o mundo mudou e nós estamos dentro de uma nova realidade que vai sendo construída e trazida pela pandemia. Sempre que precisares, vamos até aperfeiçoando aí os contatos agora em função do mês de agosto também, o mês do advogado e a programação, quem sabe divulgando um pouco mais também, colocando à vossa disposição a estrutura aqui da TV Serra. Te agradeço, Leandro. Quero dizer que nós estamos passando, a advocacia, né, como todo, está passando por um momento muito difícil, né, porque nós estamos aí sem trabalhar há quase 6 meses, né, para não dizer mais. Nós tivemos a greve dos servidores, né, que durou 60 dias, depois trabalhamos alguns dias, já entrou o recesso forense, né, e aí depois mais um mês aí em fevereiro, e em seguida já entrou essa pandemia. Então a situação é muito complicada, é severa a crise pela qual muitos advogados estão passando, né? Mas eu tenho certeza de que nós vamos superar essa com muita maestria. Eu tenho certeza de que é um momento difícil, mas precisamos buscar alternativas. É um momento de refletirmos sobre a nossa situação, é um momento de nos atualizarmos e nos prepararmos para que, quando a situação voltar, né, nós estejamos aptos a retomar a nossa atividade com todo o empenho e todo o vigor. Muito obrigado aí pela oportunidade e ficamos sempre à disposição. Da mesma forma. Obrigado, Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB subsecção aqui do município de Farroupilha, com a gente atualizando também essa questão do trabalho do judiciário. Nós continuamos com o fórum em Farroupilha fechado para o atendimento presencial, que os processos presenciais estão parados ou apenas movimentação de cartório dentro da própria estrutura do judiciário. O que está andando então são os processos eletrônicos. Então não adianta ir até o fórum. Vamos ver, se sairmos da bandeira vermelha, quem sabe teremos a possibilidade de reabertura do fórum também, mas haverá necessidade então de todo o protocolo de verificação da temperatura do corpo dos clientes que chegarem, dos cidadãos que chegarem até ao fórum aqui no município de Farroupilha. Vamos mantendo você atualizado. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara. A máscara é o nosso equipamento de proteção individual indispensável para o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Fiquem na TV Serra, a nossa programação local tem sequência. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.